Boa tarde! O programa Mara Descomplica está começando e eu, Mara Bernardes, tenho um enorme prazer em estar aqui todas as terças-feiras com essa audiência maravilhosa. Olha, hoje a gente tem gente dos Estados Unidos, da Virgínia, da Carolina do Norte, da Irlanda, da Bélgica. Bélgica é você, né, Grace? Prazer ter você aqui comigo. Salvador, Bahia, Nova York, São Paulo, Iporanga, muito obrigada a todos vocês. E hoje eu estou recebendo a executiva da Mercer, a Sheila Santos, que vai contar um pouco da história dela, como ela trabalha, e você que tem dúvida ou comentário sobre o nosso assunto de hoje, entra no WhatsApp, no 31 98308 5976, ou no site da rádio, faz seu comentário, sua pergunta, a gente vai ter um imenso prazer em responder. Sheila, boa tarde, muito obrigada. Boa tarde, Mara. Obrigada a você. Muito obrigada. Eu que agradeço. E eu quero começar te perguntando, conta um pouquinho, rapidinho, assim, da sua história, como você chegou nesse segmento, como foi isso? Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo, trabalhei em outras empresas antes de trabalhar na Mercer, mas vou me concentrar aqui nessa jornada que já tem uma longa história. Eu fui executiva de marketing durante alguns anos, né? Eu sou formada em administração de empresas, me especializei em inteligência de mercado, depois gestão da operação de vendas. Atualmente é o que eu estou fazendo para toda a América Latina, apoiando aí os executivos a medir os nossos resultados, conjuntamente com a nossa equipe financeira. Enfim, a gente tem um desafio muito bacana aí pela frente. Obviamente, essa jornada se estendeu não só no trabalho, mas também, obviamente, na minha vida pessoal. E aí você atende, por exemplo, eu tenho uma empresa, aí você me ajuda a analisar os números, a fazer o marketing, a fazer as vendas, é isso? Não, na verdade é assim, eu trabalho apoiando as linhas de negócio da empresa. Eu não atendo diretamente o Ok. cliente Sim, final. Os meus clientes são clientes internos, que são os líderes, as linhas de negócios, as equipes que se relacionam com clientes e com prospects no mercado. Então, legal, eu faço legal. essa ponte. Essa ponte, que é extremamente importante, né? Não dá Sim. para a gente caminhar numa empresa, cada um com o seu segmento e bora, né? Não, não, a gente tem que trabalhar em conjunto. A E gente tem um lema conjunto. lá, juntos somos mais fortes. Aê, é isso aí. E você que está ouvindo a gente, às vezes tem uma empresa menor, mas tudo que a Sheila contar aqui para a gente vai servir para a empresa que é menor, por exemplo, a empresa da Mara, ela só tem a Mara de funcionário, mas eu tenho parceiros que me ajudam para fazer alguma coisa de marketing ou para elaborar alguma coisa no meu Instagram. E acho que aqui todo mundo tem, por exemplo, a confeiteira que está assistindo a gente, que está ouvindo a gente, ela possivelmente contrata alguém para ajudá-la nos momentos de pico. Então, você que está ouvindo a gente, tudo que a Sheila ensinar para a gente, vamos levar para o nosso mundo, e se tiver dúvida, pergunta aqui, né, Sheila? Sim, como é um E prazer. como é para você integrar as estratégias de recursos humanos com o lado financeiro? Porque quando a gente fala com uma empresa, eu trabalhei em banco 30 anos, Sheila, Ah, e que quando a bacana. empresa tinha um problema, ela falava assim: vou cortar o marketing. Eu falava, gente, mas é agora que você precisa vender. Como é que é essa integração? Olha, acho que a gente tem que dar um passinho para trás, que é assim, pensar no alinhamento de metas e objetivos, né? Onde não somente as áreas de RH, como finanças, todas têm que trabalhar em conjunto. Então, por exemplo, seja numa empresa pequena, um microempreendedor, como você está falando, até nas grandes empresas, a gente tem que partir dessa definição das metas, dos objetivos, ter um planejamento consistente, até para você poder depois medir, ver se você está atingindo o resultado esperado ou não. E aí, nesse quesito que você está comentando, poxa, às vezes tem que cortar custo. A gente tem que avaliar as necessidades financeiras da empresa. Uma vez que eu tenho uma meta a ser atingida, o que eu posso fazer
considerando todas essas áreas e as equipes, para poder trabalhar em conjunto e todos com prol do mesmo objetivo. Então, a gente vai ver as necessidades financeiras da organização, se há necessidade de reduzir custo não necessariamente a gente está falando de pessoas, a gente pode pensar em melhorar um processo, a gente pode pensar numa forma diferente de atender o cliente, enfim, a gente tem aí diversas alternativas que podem ajudar, inclusive, a aumentar a produtividade e a eficiência da empresa. Então, por exemplo, falando de empresas aí um pouquinho maiores, ter um plano de remuneração e incentivo para os seus funcionários, investir no desenvolvimento dos seus talentos, muitas vezes você pode incluir programas de treinamento, desenvolvimento, hoje em dia a gente tem aí um portfólio enorme na internet, que pode ser também utilizado, mas às vezes as empresas têm algumas plataformas ou trabalham com parceiros para poder proporcionar isso para os seus funcionários. Programas de mentoria também é muito bacana para você ajudar as pessoas a se desenvolverem, tendo pessoas da empresa que já são mais sêniores e podem ajudar a desenvolver, né, os seus talentos e para que também elas tenham oportunidade de crescimento na carreira. Posso enumerar aqui algumas outras, vou falar rapidamente, implementar também práticas de gestão de desempenho, assim como a gente tem as metas e os objetivos financeiros da companhia, isso vem escalando de cima até chegar no indivíduo. Então, a gente vai ter uma meta da empresa como um todo, para uma geografia, às vezes a empresa está presente em mais de um mercado, uma cidade, do negócio específico, porque eu posso ter áreas diferentes vendendo soluções diferentes, mas que se complementam até chegar no indivíduo. Então, está todo mundo trabalhando em conjunto em prol do mesmo objetivo. Então, a gente pode ter essas ferramentas para poder avaliar. Então, lá no início do ano, vou dar um exemplo, eu digo que vou ter 3 objetivos principais, financeiros, posso ter objetivos atrelados ao meu próprio desenvolvimento, e assim por diante. E ao longo do ano, eu vou medindo isso, e isso vai depois me dar condições de eu receber, por exemplo, uma promoção, eu identificar oportunidades de movimento, às vezes lateral, ou subir dentro da empresa, e assim por diante. Legal. Então, você que está ouvindo a gente e fala: olha, mas eu tenho uma empresa pequena, é igual. Vocês viram o que ela falou. É a meta da empresa e depois vai descendo no indivíduo, porque uma empresa ela é feita de pessoas. Sim. Cada um tem a sua meta que vai chegar lá na meta maior. Então, se você tem uma empresa menor, ou é um artesão, ou trabalha em casa, pensa sempre, tem que ter aquela meta estabelecida. E aproveita que agora na virada do ano todo mundo adora fazer meta, né? Meta para falar inglês, para fazer dieta, para o financeiro, então já inclui aí as suas metas da sua empresa. Pessoal, primeiro bloco acabou. Quero agradecer você de BH, Itabira, Viçosa, Lagoa Santa, que está com a gente de Minas Gerais. Falar que aqui em São Paulo está um super, hiper calor. Conta para a gente como é que está o clima aí na tua cidade. A gente vai para um breve intervalo. Voltamos já já. Voltamos e eu quero agradecer você que está com a gente de Curvelo, Minas Gerais, Uberlândia, da Bahia. Muito obrigada. E as pessoas estão falando aqui, Sheila, o Elídio de Governador Valadares. Obrigada, Elídio. Eu pensei, vou curtir uma piscina. Cheguei na piscina e desisti. 38 graus com sensação de 42. Nem a piscina está resolvendo, né, Sheila? Não. E a Fabiola falou: aqui não tem nada de um sol para cada um, são -2 por pessoa. Ela deve estar no hemisfério norte, né? Conta para a gente, Fabiola, que cidade você está? A gente reclama do calor, né, Sheila? Mas o frio também não ajuda muito, né? A gente está vivendo os 2 extremos, né? Os dois extremos, é verdade. E eu quero continuar a nossa entrevista com a Sheila, perguntando para ela outra coisa que a gente, o ser humano, tem aquela coisa da economia, e é uma economia que às vezes te leva para trás, né? Não desenvolver pessoas que trabalham conosco, o que isso impacta no financeiro, né? Bom, Sheila, vamos tudo, lá. né? Tudo. E Tudo. uma coisa acho que eu quero começar falando é assim, a gente tem que ter o foco no cliente, né? Boa. Eh
Estamos discutindo aí de estabelecimento de metas, como é que a gente faz isso internamente, como as áreas se relacionam, mas a gente tem que lembrar que é tudo com foco no cliente, ele é o centro, né, do que acontece na empresa. Então, a gente tem que pensar na satisfação dele, em como é que a gente vai trabalhar com as pessoas, nossos talentos, para que a gente consiga encantar esse cliente, reter esse cliente e fazer com que ele perdure, né? Porque só assim a gente vai conseguir atingir os resultados. E muitas vezes, pode falar. Eu trabalhei no Banco Real, extinto Banco Real, que não tem mais, e o nosso presidente lá era o Fábio Barbosa. E ele dizia para a gente sempre: você é a principal pessoa para mim, se para você o nosso cliente for o centro da atenção. Eu Sim, nunca esqueci isso, é verdade, né? sim, sim. Sim, a gente tem que cuidar disso. E, obviamente, todas as estratégias e tudo que você está comentando aqui, até com relação à economia, a gente tem que pensar na estratégia da empresa, no objetivo, isso sempre vai estar alinhado, e no cliente, porque sem cliente não tem Sem cliente a gente estratégia, não vive. não vive, você não atinge meta, não acontece nada. E tampouco você vai conseguir investir nos talentos da empresa que vai ajudar você a A encantar esse gente, cliente. a gente precisa faturar para desenvolver pessoas, né? Sim, sim. Olha o Douglas falou que saiu de Minas para curtir as férias no Rio e achava que o povo era exagerado, mas que está muito calor lá. Mas eu É acho que verdade. você deu azar, Douglas, que agora está demais. Está demais. Douglas, aproveita as férias aí, hein? Né, Sheila? Tem que aproveitar, dar um Então, mergulho. dá um mergulho. Eu sempre trabalhei no mundo corporativo, né? Porque trabalhei em banco 30 anos, sempre em empresas grandes que não pensavam assim, não tinham muito essa coisa da economia com o treinamento, né? Mas eu, sempre no meu mundo, na minha célula, eu sempre me preocupei muito em ensinar aquelas pessoas que estavam comigo. Então, tipo, vou fazer um contrato. Eu não falava para o funcionário, vai lá, colhe a assinatura do cliente. Eu explicava, ó, esse contrato é para isso, para isso, para isso, para isso. E isso não custava nada para a empresa, era só a boa vontade do gestor, né? A gente tem. É curioso, isso que você está falando, tem um funil, agora eu não estou lembrando o nome, de como é que as pessoas aprendem. 10% é você estudando, Tá. os outros 20% você vai se aperfeiçoando. E os 70 é você praticando, é sentar ao lado de alguém, é ter um mentor, é uma pessoa sênior. Muitas empresas têm uma figura chamada buddy, que é aquele que vai recepcionar a pessoa quando ela entra na empresa. Então, ela vai passar por um processo de integração, e depois isso se perpetua ao longo da carreira dela, onde em vários momentos ela vai ter alguém fazendo esse papel que você está comentando. E isso é muito importante. Mas acho que um recado importante aqui para dar é o seguinte: nós temos que ser os protagonistas também. A gente tem que buscar essas pessoas, fazer as parcerias. Hoje está tudo muito moderno, a gente tem acesso à tecnologia, agora inteligência artificial, então cabe a cada um de nós, dentro desse planejamento também individual, a gente tem um plano de desenvolvimento onde eu identifique, estou aqui, quero chegar onde? O que é que eu vou fazer para chegar lá? Com quem eu tenho que interagir? Quais são as relações que eu vou construir também fora, às vezes, do ambiente ali que eu estou atuando, na área onde eu trabalho, me relacionar com outras áreas da empresa, com pessoas fora da empresa, no mercado, porque isso é que vai oxigenar também nossa mente e E para vamos trazer. aprender coisas, né? Sim, sim, você sai ali da zona de conforto, né, Essa ficar coisa da esperando. internet, essa coisa da internet de ficar vendendo curso, é curso de R$19,90, curso de R$29,90. E aí, às vezes, eu pergunto para a pessoa assim, para o meu mentorado, escuta, você vai começar a pôr a mão na massa quando? Porque a pessoa começa a achar que nunca está apta para aquilo. E é o que você falou, 70% a gente aprende no dia a dia. É Não é na fazendo. escola, é Uhum, fazendo. É fazendo a mesma coisa com comida, né? Ah, eu não sei cozinhar. Começa a cozinhar que você vai. O primeiro arroz vai ser horrível, depois começa a melhorar. Por quê? É sim, repetição, né? sim, sim. É repetição, isso é super importante, né?
E você entende que hoje as empresas estão com a mente um pouco mais aberta para essa questão dos treinamentos dos funcionários ou não? Não, eu acredito que sim. Até porque com essa expansão, né, digital, tecnológica, é um caminho que a gente tem que percorrer, independente do tamanho, né? Até mesmo como para a gente não esquecer aqui de microempreendedores ou, né? A gente tem que estar. Tem um conceito agora também muito relacionado com essa questão do treinamento, que é assim, às vezes a gente não precisa ter um curso super extenso. Você pode, qual que é o ideal? É você se manter informado, sabe? A sua cabeça fresquinha. Então, ter todos os dias, que seja 20 minutos, você vai ler uma página de um livro, vai assistir esse cursinho aí que você falou na internet, enfim, você tem várias ferramentas que vão te alimentar disso. Né, e te faz uma pessoa atualizada, e que você vai poder contribuir, né, de uma forma diferente, diferenciada, vamos dizer assim, na empresa. E isso vai te dando cada vez mais recursos, é como se você tivesse ali uma caixinha, né, de ferramentas. E aí isso é que vai te ajudar com o seu desenvolvimento e ascensão na carreira. Exato. E para terminar o bloco, eu quero dizer para vocês, gente, está cheio de informação na internet. Eu coloco aviso no Google Alerts que para já vir as matérias que eu quero, já recebo no meu e-mail, já vou lá, já leio, tiro um momento do dia para me atualizar. Sim. E nós vamos para um rápido intervalo. Fica com a gente, você que está aí na piscina, no ar-condicionado, fica com a gente, que a gente volta já já. @Mara Descomplica. Voltamos. E eu já vou começar perguntando para a Sheila como ela faz para convencer um gestor de uma área ou um microempreendedor que fala assim, deixa comigo que eu sei treinar o meu pessoal, eu resolvo essa parada. Como é que você faz, Sheila? Deixa eu ver, só para confirmar se eu entendi. Você disse, eu vou apresentar alguma proposta de treinamento ou se esse próprio É, líder já disse? esse próprio líder, você está lá numa reunião e esse líder fala assim, não, para mim você não precisa fazer nenhum projeto, porque eu já sei como eu educo, como eu ensino o meu pessoal. Eu Como acho que convencer essa pessoa de que é muito importante o desenvolvimento e o treinamento da equipe? eu penso que é necessário ter um processo, né? E até para engajar esse líder e eventualmente a equipe dele. Não vejo problema algum de ter alguém que queira fazer isso, mas de uma forma estruturada. Tá. Talvez a gente até tem muito assim as pessoas no RH que são os chamados business partners, que são as pessoas que vão ser parceiros do negócio para chegar num objetivo. Então, seja um treinamento, seja você buscar contratar uma nova pessoa no mercado, ou reter e desenvolver quem já está lá internamente. Eu iria por esse caminho. Legal. Existem empresas, por exemplo, vamos pensar que eu tenho uma equipe com 2 pessoas, eu não tenho. Eu sou Uhum. tudo, eu sou telefonista, eu faço tudo aqui. Mas, assim, tenho 2 funcionários. Tem empresas que ajudam a gente no treinamento quando é um número menor de colaboradores? Olha, geralmente, Estava eu não fora vou do dizer que script essa não pergunta, não, gente. não é a regra, mas, geralmente as empresas pequenas, todo mundo se ajuda. Eu já trabalhei em empresa pequena, então todo mundo se ajuda. Você Tá, emite uma nota, eu lembro que eu trabalhei numa construtora, é, às vezes eu tinha até que levar um café. Uma empresa pequena, você está verdade. começando, né, você tem que fazer tudo isso, recepcionar o cliente, era uma construtora, eu lembro que eu tinha às vezes que entregar esqueci o nome, todo o material lá quando tem as concorrências, né, para você A participar, para licitação. ganhar a licitação de um projeto. Então, e aí você acaba aprendendo, eu acho até que é um momento muito bacana, até para quem está começando na carreira e para quem Boa. está começando a empreender, porque quem está começando na carreira, ele vai conhecer o processo todo. E quem está empreendendo, acho que talvez uma dica bacana aqui é o seguinte, tenta registrar, eu sei que é muito corrido, mas os processos, que processo você precisa para desenvolver
determinadas coisas. Por quê? À medida que você vai crescendo, esses processos podem te gerar problemas de produtividade. Às vezes você tem atividades que são muito repetitivas, ou você tem mais de uma pessoa fazendo a mesma coisa. Então, olhar para isso com cuidado, porque isso é que vai te ajudar a ter uma excelência operacional depois, e vai impactar no atingimento da sua meta financeira. E quando você tem o processo, Sheila, se eu estiver errada, você me corrige, por Imagina. favor. Se você substitui uma pessoa, ou, por exemplo, eu quero tirar férias igual o Douglas, ir lá para o Rio de Janeiro, curtir a praia, se você tem o processo, a equipe vai tocar a tua empresa com você Sim, ou sem você. sim. Essa é a ideia, né, do processo. Uma das, né? Uma das, porque você escala a sua empresa, a empresa vai tocando, né? Sim, você Olha, tem que pensar nesse crescimento sustentável, né? exato. O Levi de Itaporanga, obrigada, Levi. Ele fala: a cultura da empresa interfere em tudo. Tem dono que quer mudar, mas da maneira errada, da maneira antiga e não aceita ideias. Tem, né, Sheila? Nossa, que bacana, Itaporanga. Eu tenho família lá, eu estive lá 2 semanas. Uau! Que legal, É, que legal. bacana. E aí, você concorda com ele? Eu concordo, Levi. Por Eu quê? Porque é aquela concordo. pessoa que fala assim: meu, sei tudo, eu cheguei até aqui, a empresa existe. Até aqui, por que eu tenho que mudar isso agora? Porque o mundo muda. Sim. Mas aí como é que você consegue chamar? Talvez você não vai mudar a postura, né, desse dono de imediato, mas número ajuda muito, sabe? Você preparar lá 1, 2 slides, levar os números para ele, olha, o que que as empresas do mercado, os nossos concorrentes estão fazendo, e mostrar Legal. onde é que tem o impacto, o que está acontecendo. Isso geralmente chama atenção. E a gente às vezes tem que identificar nesses líderes o que é que eles valorizam nessa cultura. Porque aí você chega falando a língua dele e não Boa, bate de Levi, pegou a frente. dica aí? Não adianta. Eu fiz faculdade, me formei em 91. E eu tinha amigos que são meus amigos até hoje, que os pais tinham empresas. E nenhum deles tá trabalhando com os pais, porque não deu certo. Eles chegavam e o pai falava assim: até hoje foi assim. Pensa que você saiu da faculdade agora, você sabe tudo. Mas por quê? Porque eu acho que foi na linha do bater de frente, né, Sheila? É, pode ser. Não, tenho certeza, não, Sim, imagina, saí agora, estou reciclado, sei tudo, e de repente é ir com essa coisa, olha o número, olha como o mercado está agindo, e tentar ir na conversa, né? sim. E entender um pouco também do histórico da empresa, porque, por exemplo, de repente esse dono não enfrentou algum desafio, ou se enfrentou, ele soube ali lidar, mas dentro daquele contexto, né? Ah, com certeza ele lidou, porque nesse É, país, sim, mas mas pode ali muito, sabe, meio que a zona de conforto. Claro, no mundo dos negócios ninguém tem uma é, zona confortável, mas de repente ele está ali num universo que é mais, qual é a palavra? Não é cômodo, mas mais, sei lá, é singular para ele, sabe? Já é tá. habitual. Entendi, É, entendi. É isso, é verdade. E então a dica é: pegue números do mercado, apresente para essa pessoa, veja a cultura da empresa para você não ter atrito com o dono, com o gerente, ou com o líder, né, Sheila? sim. Isso vale para várias coisas, viu? Já tive muitos desafios ao longo da minha carreira. Tem uma ferramenta de gestão de clientes que eu já tive que implementar umas 3 vezes, né, em contextos diferentes. E você precisa da adoção das pessoas, porque você tem que ter o usuário cadastrando informações dos clientes, desde quando você recebe, ainda quando eu recebia, né, um cartãozinho de visita, até você ter uma proposta aprovada. E Tá. era difícil obter a adoção das pessoas. Então, como é que você engaja essas pessoas? A gente tem que bater ali na necessidade, né? Porque Identificar a senão necessidade, ele entende que é uma imposição, né? sim. Ou que é mais uma coisa para ele fazer. E não é. A gente tem que mostrar a necessidade e o benefício. Né? E uma Isso. vez que a gente está falando de cliente, qual que é o benefício? É a gente conseguir entender para quem a gente já vende e entender
para onde eu posso vender que eu ainda não estou vendendo? Que mercado eu posso ir lá explorar que eu ainda não explorei? E que se eu não fizer isso, alguém no mercado vai fazer. Porque esse cliente precisa do atendimento. Sim, Se não for eu, vai ser meu concorrente ou outra sim, pessoa, né? sim. É isso. Gente, mandem mensagens para gente. Eu adoro quando vocês falam comigo. A gente vai para o nosso último intervalo e vamos voltar aqui com mais dicas da Sheila. @Mara Descomplica. O programa Mara Descomplica voltou para o seu último bloco. E eu quero dizer para você que ainda não me segue, vai lá, @Mara Descomplica. Eu tenho orientações todos os dias sobre finanças pessoais e empreendedorismo. E o Instagram da Sheila é Sheila, Marina, Santos. Sheila Marina dos Santos, com underline sempre no meio das palavras. É isso, né, Sheila? Isso mesmo. Você responde dúvidas se eu mandar lá para você? Pode mandar. Eu respondo. Pode mandar. Pessoal de São José, Santa Catarina, Canela, Rio Grande do Sul, muito obrigada pela audiência de vocês. E agora, 12 horas e 47 minutos. Vou perguntar para a Sheila, como você faz para lidar com uma pessoa, um empresário, que quer ter eficiência, mas não quer gastar dinheiro? Como é que faz isso? Tipo mar, assim. Acho que essa é a Eu pergunta de quero ser milhão, né? vigente, mas não pergunta de milhão. Conta para nós. Não, você sabe que você me lembra da época que eu trabalhava no marketing, que a gente tinha que organizar os eventos e tal, e aí não tinha orçamento. Então você tem que ser criativo. Vai E aí a depender pessoa do. falava assim para você: ai, procura patrocínio. Mas Não era acontecia assim que o isso pessoal também, falava? sim, Procura claro, claro, patrocínio, né? sim. E aí, Às como vezes você que a tem que gente desenvolver pode... alguma coisa internamente. Bom, acho que vai depender do que, né, que a gente está falando. Porque restrição orçamentária a gente sempre vai ter. Crise Sim, econômica, problema no país, enfim, isso sempre vai acontecer. A gente tem que, talvez, encontrar maneiras de alocar os recursos de uma maneira mais eficiente, né? Como eu estava falando, a questão de você ter processos, é, investir, às vezes, até em alguma ferramenta interna para identificar a satisfação dos funcionários e também dos seus clientes, porque isso vai olha, mas dar. essa Sim, questão de satisfação de funcionário, eu tenho um pouco de trauma sobre isso, porque o que eu já vi de gestor sentar do lado do funcionário para preencher a pesquisa de clima e depois falar que o percentual dele é imenso. Coisa feia, né? isso é feio. Isso é feio. Poxa, você fala lá para o caboclo. Vai lá e preenche o que você acha, né? Então, às vezes, eu fico na dúvida da pesquisa de clima. Ou eu dei azar, conheci pessoas que não levavam muito a sério, né? Pode ser, porque também é um termômetro do que você pode fazer dentro da empresa, por exemplo, porque a gente vai avaliar a comunicação, se está todo mundo alinhado, todo mundo entende para onde a empresa está indo, quais são os objetivos, né? Comunicar por intermédio disso, os resultados. Eu acho que tem que ter uma clareza de tudo que passa na empresa. E isso tem que vir de cima para baixo, para que todo mundo Olha, você entenda tocou por num que ela está ponto. fazendo. Você tocou num ponto excelente. A empresa, muitas vezes, ela erra na comunicação, como comunica para as pessoas, não é? Eu Sim, fiz uma sim, mentoria esses dias sobre comunicação, porque às vezes, e até posso falar por mim, né? Às vezes a gente quer comunicar uma coisa e a pessoa entende outra, né? Porque a gente não está sabendo falar com aquele cliente, né? sim. Mas aí você tem que ter uma periodicidade, né? E usar dos diversos canais. E lembrando que a gente tem, assim, um grupo etário com as suas diferenças dentro da empresa. Tem o jovem, enfim, você tem várias faixas de idade trabalhando em conjunto. Então, a gente às vezes precisa adaptar, adequar a mensagem ao nosso público interno.
né? E uma outra questão que acho que também é muito importante, e isso até foi reforçado depois da pandemia, é a gente promover um ambiente de trabalho saudável, né, para as pessoas. Isso vai estar alinhado com a cultura da empresa, ter um equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Hoje, eu vejo assim que muitas empresas estão voltando para o presencial, mas ainda a gente tem possibilidade de ter um trabalho híbrido, enfim, as pessoas estão cada vez mais na busca de equilíbrio, de qualidade de vida, né, para poder viver, né, de uma maneira Viver. mais saudável. É. Eu trabalhei em banco a vida toda, claro que eu não tinha home office, nem existia naquela época, né? E depois que eu me aposentei, Sheila, eu me nego a sair da minha casa. Ah, eu quero o seu trabalho, tá, mas é daqui, filhão. Aí eu tô com um cliente que eu atendo 3 empresas dele e tal, aí eu combino que eu vou uma vez por semana lá. Mas assim, eu não abro mão, porque São Paulo é um caos para a gente andar. Você está em São Paulo, Eu Sheila? estou em São Paulo, Zona Sul. Zona Sul. Então, aqui para a gente se mexer é um caos, né? Sim. Qualquer coisa que você vai E fazer é meio período. é 1 hora para ir e uma Metade hora do para dia. voltar, Sim, metade do dia. Então, assim, agora eu me dou o luxo porque eu posso escolher. Mas eu estava vendo hoje de manhã no Bom Dia São Paulo que muitas empresas não querem mais, né, o híbrido, querem só sim, o presencial. sim, é E isso, verdade. claro, diminui a qualidade de vida do funcionário, né? Sim. E, Acho que a e gente na ainda minha visão, pode falar. vai passar por um processo, né, ter um equilíbrio com relação a isso. Eu acho que assim, o bem-estar do funcionário ajuda demais na produtividade da empresa, Sim, não é? sim, totalmente. Isso para cada um de nós, né? Para cada um de nós, é É, verdade, é verdade. Bom, nós estamos terminando. Eu vou dar de novo o Instagram da Sheila, Sheila com SH, acho que todo mundo é assim, underline Marina, underline 12, underline Santos, quem quiser tirar alguma dúvida com ela. Agradecer tua presença, quer dar um último recado aqui para a audiência? não, obrigada a você pelo convite, por esse momento bacana. Bom, me coloco à disposição, quem quiser, adoro conversar, também faço algumas mentorias, acho que isso é muito bacana, tem alguns trabalhos voluntários com mulheres, né? Ah, que É, legal! é muito legal, e eu achei bacana que temos muitos homens aqui no Sim, é chat. uma rádio na voz delas, mas os homens adoram estar aqui Sim, com a isso é gente. muito bacana, porque a gente precisa, né, desse Exato. engajamento. Então, fiquei muito feliz de poder contribuir. Eu que agradeço. Pessoal, muito obrigada. Semana que vem a gente está de volta com uma outra empresária, todas as terças às 12 horas. Muito obrigada pela audiência. Sheila, obrigada. Até Obrigada. mais. Até. @Mara Descomplica. Tchau, gente.